as novas despesas, como, por exemplo, o município constrói um ginásio de esporte, tem um recurso para construir, recebe através de convênio de operação de crédito, mas ele tem que comprovar que vai ter recursos para manter esse equipamento aberto e funcionando. Né? Da mesma forma, quando constrói um posto de saúde, quando constrói uma escola, tem que comprovar que o município vai ter recursos suficientes para manter esse equipamento funcionando. Outra forma de geração de despesa é a realização de concurso público para nomeação de servidores. Então, também tem que demonstrar que vai ter recursos suficientes para o pagamento desses servidores, sem extrapolar o limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca. Seguridade Social trabalha também com um pressuposto para operação de crédito, para limite da dívida e para a inscrição de despesas em restos a pagar. Então, estabelece como regra que para fazer inscrição de despesas em restos a pagar, tem que ter disponibilidade de caixa para dar cobertura a essa despesa. Se não tiver cobertura financeira, o município deve fazer o cancelamento dessa despesa empenhada, desde que ela não esteja liquidada, porque uma vez essa despesa estando liquidada, não é mais possível fazer o seu cancelamento, e aí esse resto a pagar vai aparecer lá no passivo financeiro, e se não tiver lá no ativo recurso financeiro para dar cobertura a essa obrigação, o município e o gestor está incorrendo numa ilegalidade. E essa ilegalidade ela se torna mais grave, especialmente quando se tratar do último ano do mandato, exatamente com o propósito de não deixar dívidas sem cobertura financeira para o próximo gestor. E quem é que deve fiscalizar essa responsabilidade na gestão fiscal? Essa fiscalização ela deve ser feita pelo Poder Legislativo, né, são os representantes do povo lá na Câmara Municipal, fazendo isso de forma direta, no dia a dia, ou com auxílio do Tribunal de Contas, que monitora a execução orçamentária e financeira, emite relatórios na instrução para apreciação das contas de governo, emite alertas para o município, como a gente tem recebido aí, né, Silvano? Alerta de que a meta de arrecadação no bimestre não foi alcançada, faz alerta no sentido de que a despesa de pessoal já ultrapassou 90% da receita corrente líquida, e os vereadores precisam estar atentos a esses alertas que é dado pelo tribunal também para fazer a sua parte de fiscalização. Então, compete ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, e ao Sistema de Controle Interno, dirigido aí no município de Governador Celso Ramos pela Silvana, que também deve fazer esse monitoramento. E a lei estabelece que essa fiscalização tem que dar ênfase a quê? Ao alcance das metas estabelecidas na LDO. Metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal, montante da dívida, a execução orçamentária para dar cumprimento às metas físicas que foram estabelecidas nas suas diversas ações de governo, limites e condições para a operação de crédito. Então, para fazer operação de crédito, nós temos que observar determinados limites impostos pela resolução do Senado, de número 43, e as condições para se realizar essa operação de crédito, né? E o município tem que estar adimplente com o INSS, com o fundo de garantia, com pagamento de dívida, não pode ter pendência de prestação de contas. Essa fiscalização em relação à inscrição de despesas em restos a pagar. Então, está se aproximando no final do ano, quanto é que nós temos de despesa empenhada, vamos deixar tudo isso passar para restos a pagar, vamos cancelar o que não está liquidado porque não tem cobertura financeira. Então, são fiscalizações que compete ao controle interno fazer, né, no dia a dia.
medidas para retorno da despesa total de pessoal ao limite. Então, se o município ultrapassar o limite da despesa de pessoal, que é 54% da receita corrente líquida, o município tem um prazo para restabelecer esse limite. Então, o controle interno e os vereadores, a Câmara, devem fazer esse monitoramento. Até porque o relatório de gestão fiscal que avalia o comprometimento da receita corrente líquida com o pessoal são publicados e encaminhados à Câmara, então a Câmara, como órgão fiscalizador, tem condições de fazer esse acompanhamento. Recondução do montante da dívida também ao limite, né? O limite da dívida é 120% da receita corrente líquida. Dificilmente o município vai ultrapassar esse limite, que é um volume bastante significativo. E destinação de recursos com alienação de ativos, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que as receitas oriundas de alienação de ativos, elas terão que ser aplicadas necessariamente em despesa de capital, em investimentos. Então, também é uma fiscalização que deve ser feita não só pela contabilidade, mas também pelo controle interno. E os limites de gastos do Poder Legislativo, que o controle interno também deve fazer. Nós sabemos que a Câmara tem lá vários limites de despesa, de gastos, em torno de 5 limites. Um deles é a folha de pagamento da Câmara Municipal não pode exceder a 70% do seu orçamento. Então, é um dos limites que deve ser monitorado para não ser ultrapassado. A despesa com pessoal não pode exceder a 6% da receita corrente líquida, o limite global. O limite prudencial é 5,7% da receita corrente líquida. O subsídio dos vereadores e de governador Celso Ramos não pode exceder a 30% do subsídio do deputado. Está lá colocado na Constituição. O orçamento da Câmara não pode exceder a 6% do orçamento do município. É outro limite. E tem o último limite, que que o orçamento da Câmara não pode exceder a 7% das receitas tributárias e as transferências constitucionais do exercício anterior. Então, todos esses limites aqui, eles têm que ser todos cumpridos, né? Não basta só cumprir um, tem que cumprir todos para que a despesa e o orçamento da Câmara seja executado de forma legal e dentro daquilo que estabelece a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como eu falei na apresentação, eventuais dúvidas e questionamentos poderão ser feitos durante a apresentação, perfeito? Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim, sim. Está ouvindo bem? Uhum. Tá, então nós temos aqui uma planilha que vai mostrar a avaliação do cumprimento das metas fiscais. Então veja que nessa planilha ela evidencia aqui, não sei se o Marcelo pode acompanhar aí com o mouse, que a receita prevista de ser arrecadada nesse primeiro quadrimestre é de 40.796,600. E nós arrecadamos 35.520. Então, ficamos com 5.276.000 reais abaixo da meta estabelecida. E por que isso aconteceu? É importante destacar por que isso aconteceu. Nós temos uma conta de receita, que é a taxa de preservação ambiental, e que nós, em função de que é uma taxa nova, ela iniciou a cobrança no ano passado, nós não tínhamos ainda um histórico de arrecadação para ver exatamente quanto é que nós poderíamos arrecadar esse ano, e nós colocamos uma previsão para esse ano de cerca ficamos com 7.976.000 abaixo da meta estabelecida para essa conta de receita. Então,
essa é a razão do porquê nós não alcançamos a meta de arrecadação estabelecida para esse primeiro quadrimestre. É claro que tem outras receitas que também não foram alcançadas, mas em valores bem menores. Mas, de qualquer maneira, se não fosse essa conta de receita da taxa de preservação ambiental, nós teríamos alcançado a meta de arrecadação para esse primeiro quadrimestre. E a lei estabelece uma regra bastante objetiva quando a meta de arrecadação não é alcançada, no sentido de se editar um decreto estabelecendo a limitação de empenho. E que a gente faz isso a cada bimestre. Então, só para justificar o porquê que a meta de arrecadação não foi alcançada. A outra meta fiscal que nós temos é da despesa. Então, foi previsto para esse primeiro quadrimestre uma despesa de 27 milhões e 40 mil reais. E nós realizamos despesa liquidada no valor de 28 milhões 704 mil reais. Então, um pouco acima da meta prevista, né, para esse primeiro quadrimestre. Outra meta fiscal estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal e que nós temos que colocar na nossa LDO é a meta de resultado primário. Então, a nossa meta de resultado primário para esse primeiro quadrimestre era 14 milhões 266 mil reais. E nós alcançamos apenas 6 milhões 124 mil reais. Então, só para destacar, esse resultado primário ele tem como objetivo avaliar se essas receitas primárias, que são receitas derivadas do poder de tributar que o município tem, depende do esforço dele de arrecadar, elas são suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimento sem comprometer o pagamento da dívida consolidada. Ou seja, o município não precisa fazer operações de crédito para atender as suas despesas operacionais. A sua receita, que depende do seu esforço de arrecadação, ela foi suficiente para atender as suas necessidades. A nossa meta era 14, mas nós ficamos com o resultado primário de 6. Então, demonstrando que, mesmo assim, ficando abaixo, ela foi suficiente para cobrir as despesas operacionais. É claro que aqui, mais uma vez, a taxa de preservação ambiental impactou nessa meta aqui, por isso que ela não foi alcançada, né? Outra meta fiscal é a de resultado nominal, que a nossa meta era menos 11 milhões 878, e nós ficamos em 10 milhões 555. O resultado nominal, o que ele mede? Ele mede a evolução da dívida fiscal líquida. Ela está demonstrando aqui, por esses números, que 10 milhões 555 mil negativo, é que tudo que o município tem, ele consegue pagar toda a sua dívida, mesmo a de longo prazo, a de curto e a de longo prazo, e pagaria 10 milhões de reais. Então, esse negativo aqui não é uma informação ruim, era uma informação boa. Ela está demonstrando que o município tem dinheiro em caixa para pagar a sua dívida de curto e de longo prazo. Então, uma informação bastante importante. O montante da dívida consolidada líquida, a meta era 3 milhões 207, e nós alcançamos menos 8.979, que também é uma informação importante. O montante da dívida consolidada líquida, ela tem uma outra equação, por isso que ela dá um resultado diferente do resultado nominal. Mas também está mostrando um valor negativo, evidenciando exatamente que nós temos um volume de recursos no caixa capaz de pagar toda a dívida que o município tem, e aí sobra esse volume de recursos aqui. Uma outra planilha que ela mostra a variação das metas físicas e financeiras. Essa planilha aqui, ela evidencia aqui, na coluna código, o número da ação de governo. Esse número ele é definido lá no plano plurianual, que é elaborado de 4 em 4 anos.
Ele foi elaborado em 2018, vale para 2018, 19, 20 e 21. Aliás, foi elaborado em 2017, ele vale para 2018, 19, 20 e 21. Então, lá na elaboração do plano plurianual, a gente define o número de cada ação de governo e também define a nomenclatura das ações de governo dividida por programa de governo, como estabelece a legislação. Então, vocês podem visualizar aí, nós temos um programa que é a gestão administrativa superior, e dentro desse programa nós temos aqui as ações de governo a esse programa relacionado. Então, isso é definido aonde? Lá no plano plurianual. A lei também estabelece que nós temos que indicar para cada ação de governo, quando é possível, com qual produto nós estamos trabalhando. E a Silvana sabe que, por exemplo, o Tribunal de Contas vem cobrando isso da administração municipal, com aqueles questionários, onde ele pede ali se o município trabalha com essas metas físicas, com produto, com unidade de medida, qual foi a meta estabelecida, qual foi a meta alcançada, né? Então, numa tentativa de forçar os municípios a atender aquele princípio lá que a gente viu anteriormente, que é o do planejamento das ações de governo. Então, você veja que muitas das ações não tem como você definir um produto, né? Por exemplo, manutenção do gabinete do prefeito. Não tem um produto a ser definido. Na Câmara Municipal, manutenção da Câmara Municipal, nós temos como definir aqui o número de sessões que a Câmara realiza, por exemplo, no exercício. Né? E quantas sessões a gente tem como previsão que a Câmara vai realizar? 50. Haja vista que a nossa Câmara de Governador Celso Ramos realiza uma sessão por semana, nós temos 4 semanas por mês, né, tirando aí o período de recesso e considerando algumas sessões extraordinárias, né, e pelo histórico que a gente tem, em torno de 50 sessões. Até abril foram realizadas 12 sessões, né, então nós estamos comparando aqui a realizada com a meta do exercício inteiro, e lá no final do ano a gente vai ver se a meta foi alcançada ou não. E aí, aqui, quanto é que a Câmara gastou nesse período para realização de 12 sessões, de fazer o trabalho de fiscalização, que são funções do Legislativo, fiscalizar os atos da administração, julgar as contas do Poder Executivo. Então, custou R$560 mil, né? E aí nós temos condições aqui, por exemplo, de saber quanto é que custou a Câmara por mês, quanto é que, por exemplo, custou para realizar cada uma das sessões. A ideia é a gente ter um parâmetro de gasto, né, de custo, para poder comparar, né, quanto é que está custando cada sessão realizada pela Câmara de Governador Celso Ramos e quanto é que custa num outro município do porte de Governador Celso Ramos. Então, aqui está indicando também que o gabinete do prefeito gastou, nesse primeiro quadrimestre, R$371 mil, a procuradoria custou R$331 mil, e o controle interno, R$64 mil, 64.778. Por isso que é importante, a gente sempre empenhar a despesa de acordo com o seu centro de custo. E aí vem a questão do recurso humano. Sempre que um servidor sai de uma unidade administrativa para ir para outra unidade administrativa, tem que haver a preocupação de informar o RH para trocar o centro de custo dele. Senão, essa informação aqui acaba sendo furada, né? Então, se tem servidores de outras unidades da administração trabalhando no gabinete do prefeito, nós precisamos que a folha de pagamento desse servidor seja gerada no centro de custo do gabinete do prefeito. Especialmente o pessoal da área da educação, né? Às vezes sai um professor lá da sala de aula para trabalhar noutra secretaria, ele não pode mais ser pago com o recurso do Fundeb. E, portanto, ele não pode mais ficar no centro de custo lá da remuneração do profissional do magistério em efetivo exercício.
Quem é que tem que fazer essa fiscalização? Controle interno e o Conselho do Fundeb. Né? Para isso existe o Conselho do Fundeb. Senhor Ademir? Sim. Uma pergunta, isso daqui está pelo liquidado ou pelo empenhado? Não, aqui nós estamos trabalhando pelo liquidado porque o liquidado ele dá uma informação real, ele dá uma informação daquilo que efetivamente foi realizado. Né? Então, por isso nós temos que trabalhar com o liquidado, não podemos trabalhar com o empenhado aqui. Sim, sim, obrigado. Tá? Como, por exemplo, a coleta de lixo. Quanto é que nós gastamos para coletar o lixo no primeiro quadrimestre? Então, eu poderia fazer o empenho por estimativa. E aí ele estaria me dando uma informação equivocada de quanto estaria custando uma tonelada de lixo para ser coletada. Por isso que eu trabalho com a despesa liquidada. Perfeito? Foi o Marcelo que perguntou? Não, foi o Leonardo. Obrigado. Tá bom, Leonardo. Bom, aqui nós temos a manutenção da Secretaria de Administração, custou 1.121.000. Manutenção da Secretaria de Fazenda, 230.950. A Secretaria de Comunicação custou 125.739. A manutenção da Secretaria da Receita custou R$467 mil. E a estrutura e manutenção do serviço de cobrança da taxa de preservação ambiental, que nesse primeiro quadrimestre teve uma despesa de 1.941.000. Veja que nós tínhamos previsto para esse primeiro quadrimestre, em função do contrato feito, etc., 4.545.000. Como não houve arrecadação suficiente, também não se fez despesa. E aqui eu queria chamar a atenção para essa ação de governo, revitalização da máquina arrecadadora, que a meta prevista para essa ação era de que a receita própria do município, no exercício, tivesse um crescimento de 10%, comparado com o anterior. E veja que nós apuramos no primeiro quadrimestre um crescimento de 32%. Como é que a gente faz isso? Eu peguei os 4 meses do ano passado, 2019, montante arrecadado de receita própria nos primeiros 4 meses, comparei com a receita arrecadada nos primeiros 4 meses desse ano. E isso nos indicou que, nesses 4 meses desse ano, comparado com os 4 meses do ano passado, houve um incremento de 32% na arrecadação. Tá? Vamos agora ao programa Ensino de Qualidade. Então, aqui nós temos a primeira ação que houve despesa, aquisição de veículo para o transporte escolar. A meta era adquirir um veículo, aqui foi adquirido um veículo, custou R$98 mil, pelo menos é o que está registrando aqui na contabilidade. Aí temos aqui a oferta da merenda escolar. O número de refeição dia é o nosso produto, né, para que a gente possa saber quanto é que está custando cada uma das refeições fornecida para os alunos da rede de ensino fundamental. E a meta era fornecer 1.600 refeições por dia. A educação nos informou que ao final de abril, estava fornecendo 1.654 refeições dia para os alunos do ensino fundamental. E isso custou 120.131. Bom, com isso eu consigo saber quanto é que está custando cada merenda fornecida, né, diariamente. Quanto é que está custando cada refeição fornecida diariamente. E aí, qual é a ideia? É dar uma informação que, de repente, eu pudesse comparar com outro município, para ver quanto é que é outro município, essa merenda. É claro que isso não é tudo, né? Porque depende de qual é o cardápio também que eu estou oferecendo, né? Se eu estiver oferecendo em Governador Celso Ramos lagosta, né, como eles oferecem lá no Supremo, então é claro que o valor da merenda seria bem mais caro, né, do que aquele município que não oferece lagosta no seu cardápio. A oferta de merenda escolar na pré-escola, a meta era atender 380 refeições dia, informaram 412 refeições dia.
e custou R$57 mil. E na creche, a meta era 450. E veja que aqui estão dizendo que não foi fornecido 1.023 refeições dia. E tem uma informação aqui que foi gasto apenas 1.992. Então tem alguma... Não, aqui deve ter alguma coisa errada, desculpa. Aqui dá para ver, R$134 mil era a meta, menos o saldo que ficou 132. Isso mesmo, 192. Então, é possível que estão contabilizando despesa com merenda escolar, creche, no outro centro de custo. E aí eu já pediria a Silvana aqui, até nós ver isso também, porque está indicando aqui que há alguma distorção, né? Não é possível nós fornecer 1.023 refeições dia para a creche e ter uma despesa de apenas 1.992. Vocês estão me ouvindo? Sim, vamos ter que confirmar esses valores ali da educação também. Para fazer uma análise aí. Vou até anotar aqui. Então veja que isso é importante, porque também a gente consegue identificar, de repente há uma falha aqui de contabilização da despesa por centro de custo. Porque, veja, quando se compra merenda escolar, quem tem que informar quanto é para cada tipo de ensino é o pessoal da educação. Se ele não disser isso, a contabilidade não tem como saber. Então, quando se pede para fazer um processo licitatório para compra de merenda, tem que separar o que é para o ensino fundamental, o que é para a pré-escola, o que é para a creche. Porque os centros de custo são diferentes. Perfeito? Manutenção do ensino fundamental. A meta aqui era ter na rede matriculado 1.600 alunos. Eles informaram que nós temos 1.654 alunos. E nós gastamos no primeiro quadrimestre R$2.695.000 para manter o ensino fundamental. A pré-escola, 390 alunos matriculados, tem 402, foi a informação passada, e a despesa foi 333.490. Nas creches, tem 400, a meta era 430, eles estão dizendo aqui que tem 467 alunos matriculados na creche, e o gasto foi de apenas R$39 mil, né? Também é um valor bastante pequeno. É claro que aqui dentro, né, é bom destacar que dentro da manutenção não estão os professores. Os professores estão lá na remuneração do profissional do magistério em efetivo exercício, que a gente separa para poder comprovar o gasto mínimo com o profissional do magistério em efetivo exercício. Então, aqui, os profissionais de magistério efetivo exercício do ensino fundamental, aqui também tem alguma distorção, a meta daqui ficou muito abaixo, 60 professores, eles informaram 182, e aí para o ano que vem nós vamos ter que ajustar essa meta aí, dentro da realidade. Estão dizendo que tem 182 profissionais do magistério trabalhando na rede, e o gasto com esses profissionais foi R$1.509.000 nesse primeiro quadrimestre. Os profissionais do magistério efetivo exercício do ensino infantil, a meta é 60 profissionais, eles indicaram 65, e nós tivemos uma despesa de R$1.040.000 com esses profissionais. O transporte escolar, 1.200 alunos sendo transportados diariamente, a meta, e eles informaram 1.123 alunos sendo transportados diariamente. E o gasto foi de R$470 mil nesse primeiro quadrimestre. Eu vou passar aqui mais rapidamente, né, porque senão a gente pode demorar muito, aquelas ações que são mais importantes. Depois, se tiver alguma dúvida, o pessoal pode ir questionando. Na saúde, no programa Saúde, nós temos aqui ações de atenção básica, uma previsão de atender 60 mil, fazer 60 mil atendimentos no ano. No primeiro quadrimestre já foi feito 64 mil atendimentos, e isso custou R$5.014.000. A meta do exercício é R$13 milhões. Média e alta complexidade,
foi feito 34 mil atendimentos e se gastou R$ 166 mil. A assistência farmacêutica foi feito 18 mil atendimentos, 18 mil pessoas foram beneficiadas com medicamento e foi R$ 192 mil. Ações de vigilância sanitária, foi feito 505 atendimentos e foi gasto R$ 59 mil. Vigilância epidemiológica, foi feito 4.645 atendimentos e se gastou R$ 17 mil. E aí, já passando para o SAMAI, o SAMAI, ampliação e melhoria da rede de distribuição de água, gasto R$ 107 mil. Na administração do SAMAI, a meta é ter 7.500 ligações de água. Eles informaram que nós temos 7.691 ligações de água até o final do mês de abril. E gastamos para a manutenção do SAMAI R$ 708 mil. Na captação, tratamento e distribuição de água, foi gasto R$ 1.284.000. Informaram o mesmo da meta estabelecida, tratamento de 750 mil metros cúbicos de água no quadrimestre. Isso pode parecer que não tem muito sentido, mas é importante, se você tem o volume de água que trata e você tem o volume de água que você cobra pelas faturas, você consegue, por exemplo, dimensionar qual é a tua perda na tubulação de água, né? Porque a gente sabe que 30% da água tratada é desperdiçada em vazamento na tubulação. Então, se essa diferença for muito grande, o volume tratado e o volume cobrado nas faturas de água, há necessidade de se fazer uma revisão da rede, porque está se perdendo muita água até chegar na casa das pessoas. Depois, outro programa Cobrindo Talentos, nós temos aqui apoio ao esporte amador. Gastamos até agora R$ 66 mil, a previsão é de 185, e a manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer foi gasto até agora R$ 114 mil. Na área da assistência social, nós temos no programa Cuidando das Pessoas, o FUNREBON fez 291 atendimentos no quadrimestre, gastou R$ 53 mil. Na manutenção do CRAS, foi atendido 611 atendimentos, foi gasto R$ 93 mil. No fortalecimento de vínculo foi gasto R$ 10 mil. Na manutenção do Fundo da Assistência Social foi gasto R$ 381 mil. E do Bolsa Família, R$ 10 mil. A manutenção do Conselho Tutelar, que fez 136 atendimentos, nós no primeiro quadrimestre, R$ 120 mil. No programa Geração de Emprego e Renda, na manutenção da Secretaria da Agricultura foi gasto R$ 163 mil, acima aqui dos 105 previstos, né? Então não sei o que aconteceu, que extrapolou já no primeiro quadrimestre a dotação prevista. E veja que essa dotação prevista ela é sempre tomada por base o gasto feito nos últimos 5, 6 anos. Então, ela vai sofrendo, e quando tem uma divergência desse tamanho, a gente só consegue corrigir para o ano seguinte. Manutenção da Secretaria da Pesca e Maricultura, foi gasto R$ 137 mil. Isso aqui pode ser também despesas que não são da Secretaria da Agricultura, que estão sendo colocadas aqui dentro. Manutenção da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, foi gasto também R$ 546 mil. A dotação era só 472, certamente deve ter sido suplementado por conta do excesso de arrecadação, por conta do superávit financeiro do exercício anterior. Apoio à cultura e realização de eventos populares.
A dotação para o exercício é R$ 888 mil, foi gasto até abril R$ 509 mil. E no programa Revitalizando a Cidade do Governador Celso Ramos, nós temos aqui a ação do governo relacionada à identificação e recuperação de área de risco. Foi gasto R$ 107 mil, tem uma dotação de R$ 1.115.000, mas é recurso de convênio, em torno de R$ 1 milhão aqui, recurso de convênio, que a despesa só vai ser realizada se houver recurso. A ação pavimentação de ruas, a meta é pavimentar 36 mil metros quadrados de rua. No primeiro quadrimestre, pavimentamos 1.020 metros quadrados. E foi gasto no primeiro quadrimestre, liquidado, apenas R$ 152 mil. Aqui também tem um volume de orçamento significativo, 5.411.000, por conta de recurso de convênio, de operação de crédito, que só vai ser gasto se o recurso ingressar. Depois nós temos aqui a manutenção da Secretaria de Planejamento, que custou no primeiro quadrimestre R$ 904 mil. Manutenção da Secretaria de Segurança Pública, R$ 136 mil, a dotação é 292. A manutenção da Secretaria de Infraestrutura, gastou no primeiro quadrimestre 2.695.000, praticamente a metade da dotação para o exercício. Manutenção da coleta de lixo, nós gastamos até agora R$ 766 mil. A meta era de 800 toneladas de lixo coletadas no ano. No primeiro quadrimestre nós coletamos 1.472 toneladas. E a dotação aqui está de 394, porque nós colocamos aqui recurso da taxa de preservação ambiental. Se a receita prevista para a taxa fosse suficiente, a coleta de lixo ia ser financiada por essa taxa de preservação ambiental. Se a receita não se efetivasse, ia ser mantida com recurso ordinário. Então, se houver receita, depois a gente pode transferir esse recurso para uma outra ação de governo. A iluminação pública, essa informação aqui também a gente tem que buscar, quantos bicos de iluminação pública nós temos no município. A meta é 3.800 pontos de iluminação pública. A Celeste tem como nos informar quantos pontos de iluminação pública tem no município. A dotação para o exercício é 4.435.000 e nós recebemos no primeiro quadrimestre 1.224.000. No programa Encargos Gerais do Município, a amortização da dívida, nós temos 5 contratos de amortização da dívida, uma previsão de gastar 2.100.000, no primeiro quadrimestre gastamos 492. Depois teve aqui indenização, restituições e devolução de recursos de convênio, 183 mil reais. Contribuição ao PASEP, 345 mil reais. No primeiro quadrimestre é uma receita corrente do município, tem que recolher para o governo federal. O PASEP do SAI, 18 mil reais. A previsão do exercício é 60 mil. E a contribuição à FECAM e à Confederação Nacional de Municípios custou 7.265 nesse primeiro quadrimestre. A manutenção da Fundação Municipal do Meio Ambiente custou 166 mil reais nesse primeiro quadrimestre. Isso, somado à nossa despesa liquidada, foi R$ 28.704.800, arredondando. Então, passando para outro demonstrativo, aqui ele mostra o resultado orçamentário até o primeiro quadrimestre, evidenciando as unidades por unidade gestora. Então, no município nós temos a unidade gestora Prefeitura, a unidade gestora Câmara Municipal, a unidade gestora Fundo Municipal de Saúde, a unidade gestora SAMAI e a unidade gestora Fundação do Meio Ambiente.
a unidade gestora da prefeitura arrecadou 32.339.000 e a despesa empenhada 26.713. Então, isso evidencia um superávit orçamentário de 5.623. Ou seja, a receita foi 5.626, maior do que a despesa empenhada. Câmara, o município repassou para a Câmara R$609.000, no décimo, e a Câmara empenhou R$560.000 no quadrimestre, é um superávit orçamentário de R$49.000. O Fundo Municipal de Saúde, entre as receitas que o Fundo arrecadou e as transferências que o Tesouro Municipal fez para o Fundo da Saúde, para cumprir os 15% da receita de impostos em ações e serviços públicos de saúde, somou um volume de recursos de 5.331.000. E o Fundo Municipal de Saúde empenhou 5.450.000. Então, tem aqui um déficit orçamentário no período de R$118.000. O SAMAI arrecadou R$3.385.000 e teve uma despesa empenhada de 2.118. Portanto, um superávit orçamentário de R$1.166.000. E a Fundação do Meio Ambiente teve uma receita de R$157.000, produto de transferência do município para a Fundação, que ainda não está operando na sua integralidade, e ela teve uma despesa de R$166.000, então teve um déficit orçamentário de R$9.000. Mas o que importa para a lei de responsabilidade fiscal é o equilíbrio de caixa. E o equilíbrio de caixa nós conseguimos visualizar aqui no resultado financeiro de cada uma das unidades gestoras. Então, a prefeitura tem um superávit financeiro de R$12.452.000. Ela tem em caixa R$15.619.000 e tem uma dívida de curto prazo de R$3.166 para fornecedores e para credores diversos. Então, atende plenamente a lei de responsabilidade fiscal, que é manter o equilíbrio de caixa. A Câmara Municipal também tem equilíbrio de caixa, ela está com superávit de R$49.000, ela tem 90.000 no caixa e deve R$40.000 para seus fornecedores. O Fundo Municipal de Saúde tem superávit financeiro de R$1.506.000, ela tem em caixa, o fundo tem em caixa R$2.130.000 e tem uma dívida de curto prazo de R$623.000. A MAI tem um superávit financeiro de R$1.556.000, tem em caixa R$1.769.000 e está devendo R$203.000. E a Fundação do Meio Ambiente, então, tem um déficit de R$18.000. Um valor pequeno, e basta o Tesouro Municipal repassar para lá esse valor e o equilíbrio já estaria estabelecido. Então, veja aí, o município atende plenamente à lei de responsabilidade fiscal, mantendo o seu equilíbrio de caixa. E aqui nós temos um demonstrativo que evidencia as principais contas de receita, mostrando, por exemplo, quanto é que foi arrecadado de IPTU 2015, 16, 17, 18, 19 e agora em 2020, quanto é que foi a arrecadação até abril. Então, veja que nós arrecadamos até abril 60% do previsto para o exercício. Aqui dentro desse 15 milhões de previsão está aquele desconto que é concedido para quem paga à vista. E nós não computamos ainda aqui na arrecadação, porque precisamos receber informação do setor de tributos. Então, aí esse 9 milhões, ele vai somar e vai ficar parecido aqui com esse valor previsto. Depois nós temos o imposto de renda, arrecadamos até agora 36% do previsto. E veja que, para nós ficarmos dentro do previsto, até o mês de abril, nós teríamos que ter arrecadado 33,3% do valor previsto. Qual é o nosso valor previsto? R$87.488.000.
e nós arrecadamos até abril 35,88% do previsto. Então, veja que nós estamos arrecadando um pouquinho acima do que deveríamos ter arrecadado, né? Então, tem algumas contas de receita que nós estamos bem abaixo, como, por exemplo, aqui o ITBI, ó. Arrecadamos apenas 19%, 17%. Isso aqui, com certeza, já é consequência da pandemia, né? Que o mercado imobiliário ficou totalmente paralisado em razão da pandemia. Então, veja que a nossa arrecadação de ITBI caiu significativamente nesse período. Outras receitas correntes também ficou em 18,24%. As transferências do SUS também houve uma arrecadação menor do que o 33,3%. Então, teria que analisar cada uma dessas transferências feitas pelo governo federal e o governo do estado, para ver se eles estão atrasados aí com essas transferências e por isso a gente não alcançou 33,3%. Mas aqui está indicando que se continuar assim, certamente daqui para frente a queda de receita vai também se acentuar. E talvez a gente não vai alcançar essa meta de arrecadação global aqui de 87.488.000 dessas receitas do município. Veja que aqui nós não estamos colocando operação de crédito nem convênio. São receitas ordinárias, aquelas que entram no caixa regularmente. Aí, um outro acompanhamento que a gente faz, e é importante registrar, é os gastos com educação para ter a certeza de que nós vamos cumprir os 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, veja que aqui nós temos uma indicação de que até abril nós arrecadamos 20 milhões de receita resultando de impostos. E aqui estão os impostos relacionados. No orçamento para 2020 foi destacado que 27,42% da receita resultante de impostos seria destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, 27% de 20 milhões, temos aqui 5.508.000 vinculado à manutenção e desenvolvimento do ensino. E aqui nós temos as outras receitas vinculadas também ao ensino, como o salário educação, como o PENAI, PENAT, PDD, o resultado financeiro que veio do ano anterior, o Fundeb, né, são todos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, até abril, o volume de recursos vinculado ao ensino soma 10.056. E aqui nós temos uma comparação entre aquilo que foi, o que é a exigência legal e o que é que nós estamos gastando. Então, essas aqui são as receitas de impostos. A exigência legal até abril seria 5.508.000. Quanto é que nós gastamos? 4.640. Então, isso significa dizer que nós não estamos alcançando o 27,40% da receita. Mas isso não é problema. A questão é lá no final do ano é que nós temos que ultrapassar o 25%. Então, por aqui a gente faz esse monitoramento e a Josi, como secretária, vai orientando o prefeito para que despesas sejam realizadas, se for o caso, para atender o percentual mínimo de gasto. Veja que isso é controlado aqui pela fonte de recursos 0101, Receita de Impostos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Aqui nós controlamos a receita do Fundeb, se nós estamos cumprindo 60% do Fundeb com a remuneração do profissional do magistério efetivo e exercício. Então, até abril nós arrecadamos 3.978.000 de Fundeb e gastamos 2.816. Então, nós, possivelmente, eu vou mostrar lá embaixo, nós estamos acima dos 60%, mas nós estamos na meta lá de 70% ou de 65%, como foi colocado no orçamento. E aqui são as outras receitas vinculadas à educação, que a gente também controla elas por fonte de recurso. Cada vez que o saldo aqui é negativo, significa dizer que nós temos menos despesa do que receita na fonte. Por exemplo, salário de educação. Entrou até agora R$ 412.000,
e nós gastamos só R$98 mil. Então, nós temos R$314 mil de salário e educação no caixa, para ser aplicado ainda no exercício. E assim, todas as outras fontes de recursos. O que está negativo aqui são recursos da educação a serem aplicados. Então, aqui, resumindo, nós está indicando que nós, até abril, gastamos 23,09% das receitas de impostos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Estamos abaixo dos 25%. Com remuneração de profissionais do magistério efetivo e exercício, nós estamos aplicando até abril 64,09%. E outra preocupação que nós temos que ter é que no exercício nós temos que aplicar pelo menos 95% da receita do Fundeb, nós temos que aplicar no exercício. Até abril, nós gastamos, do que arrecadamos, só 70,79%. Também não tem problema. A questão é lá no final do ano é que não pode ficar no caixa mais do que 5% da receita do Fundeb. Esse mesmo demonstrativo a gente faz em relação à saúde. Então, aqui a receita produto de imposto, R$20,090 mil, que é a base de cálculo também da aplicação mínima de 15% na saúde. O orçamento para 2020 previu 20,72% para a saúde. Isso representaria até R$4.162.000. E mais todas as outras receitas vinculadas a ações de serviço público da saúde, que dá um total de 6.019.000. E aqui está mostrando os gastos que nós estamos realizando na saúde. Na fonte 0102, que são as receitas de imposto da saúde, aqui está indicando que nós gastamos 111 mil a mais do que estava previsto no orçamento até abril. A receita foi 472, nós empenhamos R$4.283.000. E assim todas as outras fontes. Então está indicando aqui que até abril nós gastamos 21,32% das receitas de impostos em saúde, né? Ou seja, um pouco acima do que colocamos no orçamento. E fizemos aqui também uma demonstração para monitorar os gastos com o pessoal, que é importante porque todas as vezes que no quadrimestre a despesa com o pessoal ultrapassar o limite global, várias medidas têm que serem adotadas no sentido de restabelecer o limite de gasto com o pessoal. Então, aqui está indicando que nós até abril, o nosso gasto com o pessoal, sempre lembrando aqui que o gasto com o pessoal é sempre dos últimos 12 meses acumulado, somou até abril, os últimos 12 meses, R$41.492.000. O ano passado, em abril, era quanto? 34.789. Então, nós evoluímos para 41.492.000, né, os gastos de 12 meses. E a receita corrente líquida dos últimos 12 meses até abril desse ano, quanto é que somou? 84.341. O ano passado, em abril, era quanto? 69 milhões. Veja que a receita corrente líquida teve um crescimento muito bom. Então, isso indica, né, essa despesa com essa receita corrente líquida, indica que nós estamos comprometendo 49,19% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Qual é o nosso limite prudencial? 51,3%. Então, quando bater no 51,3% da receita corrente líquida, a lei de responsabilidade fiscal também coloca várias vedações, né? Como não pode conceder aumento, não pode fazer concurso, não pode contratar pessoal a qualquer título, não pode pagar hora extra, né? Então, por isso é que se faz esse monitoramento, para que a secretária de Fazenda possa estar orientando o prefeito sobre esse cenário, né? Porque são coisas que dão rejeição de conta, né? Você ter gasto com pessoal acima do limite global e não adotar providências
no período determinado para restabelecer o limite. Não aplicação em saúde, não aplicação em educação e desequilíbrio de caixa. São esses fatores normalmente que dão, com certeza, rejeição de contas de governo. Então, com isso, nós concluímos aqui a nossa apresentação dos dados orçamentários, me colocando aí à disposição para eventuais questionamentos, dúvidas que tiverem, e deixando um pensamento aqui de Mahatma Gandhi, em que o desejo sincero e profundo do coração é sempre realizado. Em minha própria vida tenho sempre verificado a certeza disso. Então, tudo que a gente consegue na vida, ela com certeza passou pelo estágio do sonho, né, e do desejo. E se você deseja, e você sonha, você trabalha para alcançar o seu objetivo, ele com certeza vai ser alcançado. Agradeço aí a participação de todos aí nessa live, nessa nossa primeira live. Espero ter sido objetivo, claro, e me coloco aí à disposição para eventuais questionamentos.